Capítulo 21. A Resistência. O cenário era sombrio e desolador. Sob um céu cinzento, incontáveis almas caminhavam em silêncio, para se lançar em um fosso insondável. Nesse limiar, entre vida e morte, o Cavaleiro de Triângulo despencou dos céus e caiu no solo espectral, percebendo imediatamente onde estava. Então, um clarão dourado rasgou o firmamento e revelou diante dele as vestes sagradas da armadura de ouro de Câncer. Seja bem-vindo ao Yomotsu Hirasaka, Triângulo. Vejo que está realmente empenhado em me matar. Utilizou, logo de início, sua técnica mais poderosa. Ou será que o canceriano possui repertório tão escasso? Uma gargalhada ecoou, cruel como ossos a se partirem. Não que eu precise me gabar, mas sequer necessitaria disso para tirar sua vida. Contudo, o grande mestre o quer vivo. Foi apenas o meio mais rápido de levá-lo até seus aposentos. Os olhos de Triângulo se arregalaram. Grande mestre? Então ele também foi corrompido? O dourado reluziu com ironia. Ingênuo. Ele é a mente por trás de toda a corrupção que corrói o santuário. Sem aviso, o Cavaleiro de Câncer lançou múltiplas rajadas de energia, mas Triângulo moveu-se com precisão cirúrgica, desviando de cada investida. Rápido para um Cavaleiro de Prata. Isso torna tudo mais interessante. Você é tolo se acredita que trazendo-me aqui, me forçará a ir aonde deseja. É mesmo? Replicou o dourado com escárnio. A esta altura, seu corpo, deixado inconsciente no santuário, já deve estar sendo conduzido por meus capangas. Vim apenas garantir que seu espírito não retorne antes da hora. O riso ecoou pelas ravinas do além. Triângulo ergueu o rosto, firme. Você acredita fielmente nisso? O que disse? Acha que eu seria tão ingênuo a ponto de deixar meu corpo desprotegido? A expressão do canceriano tornou-se mais fria. Pare de blefar. Tome isto. Ele avançou como um cometa dourado, desferindo uma sequência brutal de socos e chutes. Triângulo evitou a maioria, mas um punho certeiro atingiu-lhe o rosto, fazendo recuar alguns passos. Você é habilidoso, mas sabe que não resistirá por muito tempo contra um Cavaleiro de Ouro. Renda-se. Triângulo sentiu o peso da verdade naquela sentença. Mesmo com seu enorme poder, acima do habitual para um Cavaleiro de Prata, havia ainda uma distância significativa ao poder de um Cavaleiro de Ouro. Está agitado demais. Como eu disse, há aqueles que desejam lhe dar o último abraço. Máscara da Morte uniu as mãos, e o próprio chão começou a pulsar. Você falou das minhas técnicas. Que tal esta? O solo espectral rompeu-se. Dezenas de mortos emergiram, braços descarnados, erguendo-se para agarrar o Cavaleiro de Triângulo. Marcha fúnebre. Ele os golpeava, dispersava, rasgava-os com energia. Mas a cada espectro dissipado, dois surgiam em seu lugar. Então os viu, o Cavaleiro de Erídano, que ele derrotara há pouco. Contudo não eram mais eles. Seus olhos estavam vazios, seus movimentos grotescos, marionetes animadas pela cosmoenergia maligna de Câncer. O combate tornou-se brutal. Corpo a corpo, entre punhos e cadáveres. Triângulo lutava contra rostos conhecidos, transformados em instrumentos profanos. Mortos agarravam-lhe as pernas, os braços, o tronco, enquanto os antigos guerreiros o atacavam com golpes distorcidos. Maldito Cavaleiro de Câncer! Em uma ala isolada do santuário, os capangas de Máscara da Morte encontraram o corpo do Cavaleiro de Triângulo, ou assim pensavam. Ele estava de pé, rígido, vazio, sem alma. Isso é impossível. O líder do grupo aproximou-se e notou um pequeno triângulo pulsando sob o pescoço. Bloqueio neuromuscular. Ele mantém o corpo ereto, mesmo sem alma, sacrificando a própria vida.
Mais alguns minutos e morrerá. Não podemos permitir. Levem-no imediatamente à sala do tormento. Os soldados avançaram. Os outros foram atrás do pupilo? Perguntou o líder. Sim, senhor. Mandamos 7 homens atrás dele. Ótimo, já devem tê-lo capturado a essa altura. Um clarão surgiu quando os capangas tentaram se aproximar do Cavaleiro de Prata. Ao tocarem o espaço ao redor dele, uma barreira cósmica em forma de triângulo se ergueu e os finalizou instantaneamente. O líder então percebeu que não existia apenas o triângulo no pescoço, mas também outro gravado no chão, que só se ativou quando se aproximaram do couro dele. Confiante em seu treinamento com Máscara da Morte, ele atacou repetidas vezes com seu poder, mas a barreira resistiu a todos os ataques, sem sequer estremecer. Maldito! E cessou os ataques. Precisava de reforços. Aquela estrutura exigia poder superior, talvez até a intervenção direta de seu mestre. Virou-se para partir, e foi detido. Diante de si, uma nova barreira triangular ergueu-se, idêntica à que protegia Triângulo. Mas nele ela não protegia, aprisionava. Seu olhar desceu lentamente. Sob seus pés, brilhava um triângulo idêntico ao que sustentava o corpo do cavaleiro. Uma armadilha. Não, murmurou, sentindo o sangue gelar. Havia caído na armadilha de Triângulo. Então percebeu. Não havia apenas um. O mármore do santuário, aparentemente liso e inofensivo, estava repleto de triângulos invisíveis, traçados com precisão microscópica, ocultos sob camadas de cosmo latente. Um campo minado geométrico. Não avancem. Mas já era tarde. Todos os soldados já haviam sido capturados e estavam aprisionados. Desesperado, o líder elevou o cosmo ao máximo e tentou romper a prisão à força. Inutilmente. Seu corpo tombou exausto, já sem vida. Quando o silêncio voltou a reinar, o corpo de Triângulo permanecia intacto no centro do campo, protegido por sua matemática sagrada. Mesmo sem alma, continuava lutando. Na encosta que conduzia à saída secreta do santuário, Triângulo Austral foi surpreendido por gritos que rasgaram a noite. Peguem-no! Dezenas de soldados avançaram. Por que estão atrás de mim? Sem resposta, foi cercado. Num lampejo, moveu-se à velocidade do som. Socos e pontapés precisos, e todos tombaram ao chão. Então descobriram os planos do meu mestre. Ele também está em perigo. Não posso abandoná-lo. Em uma decisão emocionada e impulsiva, decidiu retornar, quando 3 figuras surgiram, bloqueando-lhe a subida. Suas armaduras, embora do mesmo material das demais, eram mais densas, fechadas, com elmos e adornos que lembram carapaças e pinças de caranguejo. Aonde pensa que vai, desertor? Quem são vocês? Curioso, para quem vai morrer. Triângulo avançou. Não importa a armadura. Soldados continuam sendo soldados. Seu punho foi detido com desprezo. Um impulso de Cosmo o lançou para trás. Não nos compare com os asseclas rasos que você derrotou. Somos os cancerígenos, os soldados pessoais do Cavaleiro de Ouro de Câncer. Aprendemos com ele o domínio do Cosmo. Isso mesmo, disse outro. Embora não sejamos cavaleiros, possuímos as mesmas habilidades que vocês. E não somos cavaleiros por escolha, disse o terceiro. Como soldados, somos livres. Os 3 atacaram juntos. Um investia com força bruta, tentando esmagá-lo com golpes diretos. O outro se movia com extrema velocidade, explorando cada brecha na defesa do bronzeado. O terceiro ficava disparando rajadas cósmicas de longe. Era a combinação perfeita para finalizar alguém. Triângulo bloqueava, desviava e contra-atacava, mas a pressão era constante. A coordenação entre eles tornava cada movimento um cerco calculado. Um golpe atingiu-lhe as costelas, outro, o rosto. Ele tentou reagir, mas foi interceptado com uma rajada de Cosmo, que o derrubou. Vocês disseram que escolheram não se tornarem cavaleiros de Atena? Então por que continuam no santuário? Simples. O santuário não compreende nosso ideal de justiça. Para nós,
A força é a única liderança legítima. Somente o mais forte está apto ao comando. Como cavaleiros, estaríamos presos a códigos morais e restrições de métodos de combate. Sem constelações protetoras, somos livres para lutar sem limites e usar todos os meios necessários para vencer. O soldado retira várias lâminas das costas e atira contra o cavaleiro, que salta para desviar. Atena proibia o uso de armas, mas aqueles guerreiros não se importavam em quebrar regras. E já que estás prestes a morrer, vou te revelar uma coisa, disse outro. O mestre do santuário agora nos acolhe. Não precisamos mais nos esconder nas sombras ou agir de forma secreta. Um dos soldados ergueu a mão. Diferentemente do seu mestre, não precisamos de você vivo. Morra! Ele avançou sozinho, fazendo o chão vibrar e esmagando o cavaleiro com uma pressão sufocante. À beira de sucumbir, o bronzeado lembrou-se de seu mestre e liberou uma explosão triangular que superou o ataque inimigo e despedaçou sua armadura, deixando-o ferido e atônito. Percebendo o fracasso daquele que atacou sozinho, os demais investiram juntos. 6 guerreiros cercaram o cavaleiro, mas agora era a fúria dele que dominava o campo de batalha. Vocês não vão capturar meu mestre, e nem me matar. Longe, o cancerígeno ferido, já sem armadura, pressentiu o poder daquele ataque. E inutilmente tentou alertar os companheiros, mas era tarde. Disparo meridional. Um triângulo de energia avançou sobre todos, atirando seus corpos ao alto, que caíram sem vida. O cavaleiro, ofegante e exausto, olhou ao redor, em busca daquele que estava sem armadura, mas não o encontrou. Já havia escapado. Mas não importava. Agora ele precisava encontrar seu mestre.